Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, tendo a oportunidade para adorar, engrandecer e dizer ao Senhor quanto Ele é grandioso, bondoso e misericordioso. Como diz o salmista, Ele nos chama a adorar o Senhor em seu templo e que nós possamos estar aqui, mais uma vez, com os nossos corações contritos, sabendo que Deus Ele tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor continua no domínio sobre todas as coisas. E nesse momento eu quero desde já dar as boas-vindas aos irmãos, sejam muito bem-vindos aos que estão aqui conosco presentes, que nós possamos adorar o Senhor nesta noite, juntamente com nossos outros irmãos em comunhão. E a você que nos assiste, seja através do YouTube, Instagram, seja muito bem-vindo também ao nosso culto, sinta-se à vontade e que você possa também estar fazendo parte desse momento. E nós vamos dar início ao culto nesta noite, orando, agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito em nossas vidas e também pedindo a direção do Espírito de Deus para que Ele possa conduzir o culto e tudo que nós possamos, neste momento, orar, agradecer, engrandecer o nome dEle e que Ele possa estar na direção, nos dando entendimento. Eu gostaria de chamar aqui Nete para fazer a oração de agradecimento. Isso mesmo. Vem aqui orar conosco, pedir ao Senhor a direção deste culto, pedindo a direção do Espírito Santo para que Ele possa conduzir e que nós viemos fazer, falar, orar, seja para louvor e engrandecimento do seu santo nome. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar. Nesta hora, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, nesse santo lugar, para Te adorar, exaltar, engrandecer o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, nosso refúgio. Tu és a razão do nosso viver, Pai. Por isso, nessa noite, nós viemos aqui Te adorar, Te engrandecer, bendizer o Teu nome e dizer que o Senhor é bom todo o tempo, Pai. Que o Senhor tem sido a nossa razão de viver, Pai. E nós estamos aqui agora, nesta noite, para Te adorar e Te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria, nesse momento, de compartilhar com os irmãos a letra de uma música que diariamente nós cantamos. Nós não vamos agora, nesse momento, cantar, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem e meditassem na letra. Muitas vezes nós cantamos e não temos a intenção ou a gente não consegue compreender a dimensão do que nós estamos cantando. E eu quero começar a fazer a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo em sua vida? Qual é a posição do Senhor em sua vida? Eu gostaria de pedir à turma aí em cima do Data Show, se for possível, colocar aí a letra da música Ele é Exaltado. Nós vamos ler, gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura e que nós vamos agora meditar um pouquinho no que se diz a essa música. Quem é o Senhor na sua vida? Quem é Cristo em sua vida? Qual é a posição que Cristo tem em nossa vida? Será que nós o exaltamos? Será que nós o adoramos? Será que nós glorificamos? Será que nós damos ao Senhor, prestamos ao Senhor culto, aquilo que Ele merece? E nós vamos então fazer aí a meditação na letra da música. Eu vou ler e gostaria que os irmãos acompanhassem. Ele é exaltado, e começa dizendo o seguinte: Ele é exaltado. Exaltado? Sim, Senhor. Ele é
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Então eu o louvarei. Ele sim é exaltado, para sempre exaltado. O seu nome, sim, louvarei. Ele é o Senhor, a sua verdade vai sempre reinar. Terra e também nos céus glorificam o seu santo nome. Ele, o Senhor, sim, ele é exaltado. O Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. O Rei é exaltado nos céus, e por esse motivo eu o louvarei. Eu louvarei porque ele é exaltado, para sempre exaltado. O seu nome, sim, eu louvarei. Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar na terra e também nos céus. Glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. Terra e também nos céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus e ele continua sendo exaltado. O Rei é exaltado tanto nos céus e Jesus, sim, para sempre é exaltado. Que Cristo, irmãos, continue sendo exaltado em nossa vida, para todo sempre. Que o Senhor continue reinando em glória, e poder e majestade em nossas vidas. Que o Senhor possa sempre achar lugar em nosso coração e que o nosso coração também esteja sempre estando contrito em sua presença, estando sempre dedicado a prestar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Cristo, ele é exaltado. E nesse momento eu gostaria de fazer um momento de oração. Nós vamos para um momento de oração e nós vamos agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, porque o Senhor, ele é exaltado. A verdade do Senhor, ele vai reinar para todo sempre. O Senhor, ele é soberano em nossas vidas. A glória e o louvor seja sempre para o nosso Deus. E nesse momento, como motivo de gratidão, nós vamos dizer ao Senhor o quanto o Senhor, ele é exaltado. Vou pedir aos irmãos que nesse momento baixem suas cabeças, nós vamos fazer esse momento de oração. E eu gostaria que os irmãos aí em seu lugar possam refletir o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus ele tem provido as nossas necessidades, o quanto o Senhor ele tem sido misericordioso. E nós vamos fazer esse momento agradecendo a Deus, com o nosso coração quebrantado, contrito, louvando e adorando ao Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos o teu santo nome, glorificamos ao Senhor porque reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos
fazer nada. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, caminhando conosco. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste local. O Senhor diz na sua palavra que aonde estiver reunido 2 ou 3 pessoas, ali o Senhor se faz presente. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Queremos, ó Deus, render louvores, dizer ao Senhor, ó Deus, que nós estamos gratos por estarmos aqui na Tua presença, que somente, ó Deus, a honra, o louvor e a glória seja para Ti. Queremos, ó Deus, neste momento prestar o nosso culto de gratidão, nosso culto de louvor. Queremos também, Senhor, pedir perdão ao Senhor por nossas falhas, os nossos erros. Que o Senhor, ó Deus, continue tendo a Tua misericórdia, que Tua bondade continue estando sempre conosco em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça continue sendo derramada aqui conosco. A cada família que se encontra aqui representada, ó Deus, que o Teu cuidado continue sendo estendido sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, aqueles irmãos que se encontram, ó Deus, em casa, no trabalho, onde quer que esteja, que porventura, ó Deus, não poderão estar aqui conosco nessa noite, que o Senhor também alcance com Teu poder de misericórdia, de bondade. Ó Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, possa estar derramada todos os dias em nossas vidas. Pai, nós queremos neste momento que o Senhor tome em Tuas mãos, Senhor, a vida, ó Pai, dos Teus filhos que estão a caminho, apresse os seus passos. Que o Senhor, ó Deus, os traga em segurança, que nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu gostaria de saber se nós temos nesse momento, alguém nos visita nessa noite? Como é seu nome? Isaac, seja bem-vindo, Isaac, fique à vontade em nosso meio. O que é a igreja? Nós vamos falar para Isaac? Essa igreja, Isaac, ama você. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma leitura compartilhada. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 95. Livro de Salmos, o capítulo 95, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Vamos fazer uma leitura compartilhada, onde eu vou começar a partir do verso 1 e os irmãos, posteriormente, a partir do verso 2. Aqueles que puderem ficar de pé, vou pedir para que vocês se mantenham de pé. E nós vamos fazer essa leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, o capítulo 95, que diz, na minha versão, diz o seguinte: o salmista convida a louvar ao Senhor e a celebrar-o de viva voz ou de viva alegria. E a partir do verso 1 ele diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram terra seca. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, vamos todos ler o verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos adorar o Senhor, vamos prostrar
aos pés do Senhor e dizer o quanto o Senhor é bondoso, é misericordioso. O salmista, nesse momento, nos chama para adorar. Vinde, venha adorar. E eu gostaria de convidar o grupo de louvor nesse momento, que vai entoar canções, cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz nessa noite. Feliz também em ver ali os pais de Liz, né? É Liz, né? Não é Liz? Eu não esqueci o nome, não. Feliz em ver os pais de Liz ali. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E voltem sempre, essa igreja ama vocês, amém? Feliz em ver nosso irmão Isaac, né? Isaac. Parece até meu sobrinho Isaac também. Eu queria convidar os irmãos a ler comigo. O pessoal lá não preparou porque eu não entreguei antes, mas eu entendo. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Quem crê nisso diz amém. Eu queria que os irmãos repetissem comigo o versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode repetir comigo? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém. Quem nos separará? Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. E nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição.
nada, Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso amém, amém. Hoje pela manhã eu falei isso, e agora à noite eu repito novamente. O amor de Deus para com a minha e para com a sua vida, ele é imutável. Às vezes o que muda é aqui dentro, somos nós. E essa música é uma música que nos faz trazer à nossa memória aquilo que dá esperança novamente, né? É dizer para mim mesmo que nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. É dizer para mim mesmo e para o outro também que nada vai me separar, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Nada vai me separar. E eu vou prosseguir em conhecer a esse Deus maravilhoso, conhecendo Ele, entendendo do amor dEle e sabendo que Ele me fez para ser dEle. Conhecerei e prosseguirei. encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei
experiência que eu tive na vida. Conhecer Jesus. Não tenham dúvida. Nunca. Já passei por momentos muito difíceis. Quem me conhece sabe do meu passado. Sabe que foram momentos muito difíceis. Mas um dia eu conheci e quis prosseguir em conhecer a esse Deus. E Ele me trouxe para perto. Tratou minha vida de bocado. E continua tratando até hoje, em algumas áreas. Porque Ele busca os verdadeiros adoradores. Eu sei que eu não sou ainda esse verdadeiro adorador. Eu tenho buscado. Eu quero ser. Mas eu não sou. Não me considero. Talvez Ele até olhe para mim e diga assim: olha, eu te vejo de uma forma diferente, mas eu mesmo olho para mim e digo assim: não, ainda preciso melhorar um monte de coisa ainda, Senhor. Mas uma coisa eu peço ao Senhor: que Ele não me deixe nunca me afastar dEle. Porque eu sei de onde eu vim.
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao Eu sou apenas servo, meu amigo Vitor. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E você? Tem alguma coisa nessa noite que tem tirado a sua paz? Tem impedido você de adorar? Talvez essa música ela tenha sido escolhida para você nessa noite, para falar ao seu coração. Olha Deus aí nesse momento. Diga para Ele: Deus, olha, eu tenho alguma coisa que está me impedindo de te adorar, mas o impedimento é meu mesmo, Senhor. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração nesse momento, para eu poder dizer que eu te louvarei, independente das circunstâncias. Deixa Ele falar com você aí, feche seus olhos, não olhe para mim nesse momento não, fala com Deus nesse momento, pergunta para Ele o que é que está lhe impedindo de adorar, fala com Ele, porque às vezes, irmãos, a adoração, a leitura da palavra é a única coisa que nos coloca de pé, nos mantém de pé na presença do Senhor. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil abrir a boca, eu sei que é difícil levantar as mãos, mas nós temos que fazer esse exercício todos os dias e dizer para Ele: Deus, independente da circunstância, eu sei que eu tenho um Deus que é um Deus grandão e que cuida de mim, e que cuida da minha família, e que cuida da minha esposa, que cuida dos meus filhos, que cuida dos meus bens, que cuida do emprego, que cuida da minha vida, que tem a providência para dar na hora certa. E eu não quero que essas coisas me impeçam de te adorar, Senhor Deus. Eu preciso te adorar, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é o meu provedor. E eu queria que a congregação cantasse agora assim: te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Só congregação. Eu te louvarei.
coração, aplaude Ele nesse momento. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, irmãos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor agora nesse momento, ofertando ao Senhor aquilo que nós trouxemos à sua casa. Mas antes, eu quero ler com os irmãos um verso que está lá no livro de Mateus. Hoje nós não vamos recitar Malaquias 3:10, mas nós vamos ler um verso que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 5, o verso 23. Gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura. Mateus capítulo 5, verso 23. Onde Jesus ensina a multidão a necessidade de nós ofertarmos ao Senhor. Como é bom, como é importante trazer a nossa oferta como forma de gratidão a Deus, como forma de louvor ao Senhor. Nós trouxemos a oferta, o nosso dízimo, a nossa doação. E nós, nesse momento, vamos agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito. E o que o versículo ele nos diz, irmãos? Porque é importante ofertar. É muito importante nós louvarmos ao Senhor com nossos bens, mas também é importante louvar ao Senhor com a nossa vida. E o texto ele diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Como é bom ofertar ao Senhor, mas irmãos, eu quero que nós possamos fazer esse exercício diariamente, de que antes de ofertarmos, de doarmos, de trazer aquilo que nós temos proposto em nosso coração para a casa do Senhor, que nós possamos ofertar nossa vida a Deus. E que a nossa vida ela seja demonstrada nos reconciliando, através do amor entre os irmãos, através do amor fraternal. E nesse momento nós vamos fazer esse momento de ofertório. Desde já gostaria de pedir ao grupo de louvor que faça esse momento. E em seguida nós vamos orar agradecendo esses bens que têm sido depositados aqui no altar do Senhor. Teu
pedir ao pastor que ore pelos dízimos e ofertas. Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém que está fazendo um aniversário. Então, pastor, vem orar para os dízimos e ofertas, em seguida toco a palavra. E quero aproveitar a oportunidade para trazer um aviso. Próximo sábado, aqui na Igreja Batista Proclamação, a Unijovem está convocada para a nossa programação à tarde. Fique ligado, nós vamos confirmar o horário. Amém. Vamos orar? Senhor, nós, mais uma vez, reunidos como um corpo, um organismo vivo, os teus servos e as tuas servas, Senhor, rendem ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas ações de graças, a nossa adoração, pelo Deus que Tu és, mas também, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor, pela direção das nossas vidas. Obrigado pela proteção que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada instante. Pelo sono, ó Deus, que o Senhor tem velado. Ó Deus, nós te louvamos, porque livramentos ocorreram e alguns deles nem tomamos ciência, mas o Senhor nos preservou com vida. Recebe, ó Deus, esse ato de culto, de entrega dos nossos bens, como um sinal de entrega também das nossas vidas. Ó Deus, aqueles e aquelas que estarão participando nesse culto, ó Deus, e que ainda não fazem parte dessa comunidade, que a mesma graça seja derramada sobre a vida deles e sobre a vida delas. E agora, ó Deus, quando os nossos corações estão prontos para ouvir a reflexão, que essas palavras, ó Deus, aquelas que vêm do teu coração para o nosso coração, encontre lugar e molde o nosso jeito de viver, o nosso caminhar. Oramos que seja assim, agradecidos em nome de Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 37, e eu quero ler o versículo 19. Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Narra um pouco da história de José no Egito. Esse personagem famosíssimo, que nos fala de superação. E a expressão diz aqui no telão: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Numa outra versão diz: lá vem o príncipe dos sonhadores, diziam uns aos outros. Há uma outra versão que diz: lá vem o sonhador mor, diziam uns aos outros. Quando a gente faz uma leitura como essa, algo que deve preceder a nossa compreensão, deve ser a compreensão do que é ou de quem é o ser humano. Quando você pensa numa pessoa, num ser humano, como é que você a define? Como é que você define essa pessoa? E eu acho interessante a forma como nós fomos criados segundo o relato bíblico. Quando você vai para o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 7, diz: e Deus formou a pessoa humana, o ser humano, do pó da terra. E depois de ter feito aquele boneco, diz que soprou nele fôlego de vida. E esses dois elementos, eles são cruciais para a nossa compreensão do que é humano. Então, é fundamental que a gente entenda que nós somos seres do chão. Que nós somos parte da criação. Que nós somos, e aí o autor do livro do Eclesiastes diz: que diferença há entre a respiração do humano e a respiração dos animais? Nenhuma. Biologicamente, nós procedemos do mesmo lugar. E nesse sentido, deveria haver uma compreensão nossa de cuidado da natureza, porque cuidando da natureza, estamos tendo autocuidado. Então nós somos seres do chão,
seres, para usar uma expressão também bíblica, mas mais de compreensão do que isso significa, enraizados. Nós temos raízes, nós somos plantados no chão, viemos do pó. Mas quando a gente avança no versículo, diz que em nós Deus soprou o fôlego de vida. E nesse sentido, não é apenas o oxigênio. Isso tem a ver com a nossa alma, com o nosso espírito. E isso nos faz diferentes de toda a criação. Então, nesse sentido, nós somos livres. Nós somos indomáveis, abertos para a vida na sua plenitude. Somos seres transcendentes. Nós não podemos ser limitados. Afinal, em nós opera este sopro divino. Nós somos criadores de mundos. Não é essa a ordem que a gente recebe? Multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, e há um mandato divino aí. Essa compreensão, ou a aceitação de que nós somos seres enraizados, mas ao mesmo tempo seres alados, seres com asas, de alma indomável, na cabeça de algumas pessoas parece que nós precisamos fazer uma opção de que tipo de pessoa nós vamos ser. Se mais pé no chão ou se mais com a cabeça no mundo da lua. Parece que temos que fazer uma opção por uma dessas duas dimensões. Quando biblicamente nós precisamos harmonizar essas duas dimensões. Elas precisam coexistir. Uma não repele a outra. Uma não nega a outra. Então a gente vive esse falso conflito, definindo as pessoas como espirituais ou carnais. Não é assim? Mas nós somos as duas coisas. Não há que se fazer uma opção por uma delas, e há certa vantagem de uma sobre a outra. E o exemplo clássico de uma vida que harmoniza essas duas dimensões é a de José. José está em busca de uma vida plena. Ele tem sede por isso. Ele se recusa a ser apenas plantado. O ser do chão. O ser que já nasceu pronto, perfeitinho. Como se tudo em nós viesse da nossa programação biológica. Quem é que deu aula de nadar a peixe? Já parou para pensar nisso? Peixinho nasceu, nadou. Por quê? Programação biológica. Não há estresse. Não há angústia. Será que eu vou nadar? Ou será que eu vou morrer afogado? Não tem. Porque ele faz no automático. Quer ver, nós temos algumas coisas em nós que são automáticas. Nós respiramos. Quando você dorme e está plenamente desacordado, você continua? Graças a Deus. Senão a primeira noite seria a última. Mas nós somos para além do biológico. A nossa vida, a vida plena que Deus tem para nós, está para além dessas características biológicas, dessa determinação genética. Nós temos aquilo que a gente conhece como ser interior. Aquilo que nos torna únicos.
A partir das nossas experiências, a partir dos nossos anseios, da nossa forma de reagir à vida. E nesse reagir à vida nós temos, grosso modo, 3 opções. Quando nós nos deparamos diante de uma oportunidade ou de um desafio, nós rejeitamos, nós assimilamos ou nós moldamos. São essas 3 opções, de uma forma geral, que a gente pode ter diante dos desafios da vida, a partir da experiência que a gente tem como ser no mundo. E essas formas de reagir, elas serão diferentes de pessoa para pessoa. Então, quando eu pego José no Egito, no capítulo 37, eu não sei se o pessoal, acho que não está mais não. No capítulo 37 de Gênesis, versículo 3 diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer uma túnica longa e colorida. Aqui é o exemplo claro de alguém enraizado. Ele tem uma família, ele tem um lugar, ele tem relacionamentos. Por que a gente fala português? Porque nascemos no Brasil. Tivéssemos nascido num outro país, nós estaríamos condicionados àquilo lá. Então nós somos seres desse lugar, do lugar onde a gente habita. E em certo sentido estamos enraizados ali. Então o máximo que a gente consegue crescer aí é na vertical. Mas as paisagens são sempre as mesmas. O clima é sempre o mesmo. A não ser que alguma coisa aqui em redor mude. Mas ali a gente é o mesmo. Quem já morou no interior aqui sabe do que eu estou falando. A vida transcorre sem pressa, sem grandes mudanças. Hoje até está mudando isso. Mas você sabia que o número 97 da Praça Ana Oliveira mora a Dona Fulana. E o dia que Dona Fulana não mora lá, mais mora a filha dela, ou o filho dela. E isso muda muito pouco. Ali a gente se sente parte de alguma coisa, do cenário. É o filho de fulano, é a filha de fulana. E aquele lugar é lugar de sossego. Lá não há grandes mudanças e, portanto, não há o que temer. Então José é o filho da velhice de Jacó. Ele é o queridinho de papai. Ele tem a túnica melhor, a mais bonita, a mais cara. É um lugar confortável. E ele poderia simplesmente deitar-se em berço esplêndido e usufruir disso para todo sempre, porque ali há segurança. Ali tudo acontece como sempre aconteceu. Mas ali é também o lugar que lhe limita. Filho de carpinteiro vai ser carpinteiro. O filho do dono da venda vai ser o futuro dono da venda. Tudo acontece. Quem já viu B-Movie aqui, o filme, sabe do que eu estou falando. Está herdado, é seu. Mas isso só não lhe faz humano. Porque nós não somos apenas seres de raiz. Se a gente pensa assim, a gente fica excessivamente limitado, num apego quase que patológico a essa condição. Tem gente que não gosta de mudança. Aliás, eu acho que nenhum de nós, a rigor, gosta tanto de mudança. Mas elas são necessárias. Mas um cachorro é um cachorro há centenas de anos. Uma abelha é uma abelha, como foi a abelha que lhe antecedeu e a que antecedeu aquela que lhe antecedeu, fazendo a mesma coisa sempre.
e morrerá sendo uma abelha fazendo somente aquilo. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos, como eu disse, seres livres. Tem uma frase do Lessing, Bertold Lessing, que ele diz: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Se a gente se encaixa perfeitamente e acha um esquema tão perfeito que nos cabe perfeitamente, estamos adoecidos. O Rubem Alves diz que quem tolera tudo não se importa com nada. E isso é uma verdade que nós precisamos levar ao nível mais radical. E José é tudo nessa vida, menos alguém que não perde a cabeça. Tanto que os irmãos disseram: lá vem o lunático, lá vem o cabeça nas nuvens, o príncipe dos sonhadores, aquele que quer mudar o mundo não está bom para ele. E era tão simples o mundo de José. Ele era o filho querido, mas ele sabia qual era a regra em sociedade. Quem ia liderar o clã não era ele, era o irmão mais velho. E ele ficasse no canto dele, ele receberia uma parte da herança, seguiria no clã do irmão, e a vida que segue até a morte estava garantido para ele um lugar de patriarca no clã. Não seria o chefe, mas seria uma pessoa respeitada. Mas ele não vê a coisa assim. Para ele, aquele mundo não está bom. E ele começa a ter sonhos. E nos sonhos que ele tem, ele está liderando. Ele é quem vai adiante. Ele se recusa a seguir o script de uma sociedade que diz que o lugar dele é o penúltimo entre os patriarcas. E ele dá vazão a estes sonhos. Ele pensou em outro mundo possível, em outra forma de sociedade que não aquela. Essa semana eu vi um vídeo, eu não sei quantos viram, eu vi e chorei. Isamara da Silva, de Cândido Sales. Filha de 2 feirantes, que não podiam comprar livros para os seus 5 filhos, que não podiam dar pão todos os dias quando os meninos iam para a escola. O que está destinado a essa menina? E a essas 4 crianças que são suas irmãs? Ir para a feira. E não há nada de indigno com relação a isso. Mas elas sonharam com outras coisas. E a partir de estímulos que receberam, inclusive de incentivo de pessoas, a Isamara disse assim, ela conta uma história interessante, está o vídeo na internet, que a mãe dela disse assim: minha filha, se você continuar estudando direitinho, um dia você casa com um professor. E ela disse assim, do alto da minha ingenuidade infantil, eu falei para ela: maninha, eu não vou precisar disso não, porque eu serei a professora. Como, gente? Você não conhece o seu lugar, menina? Você vai ser feirante, que é o que lhe cabe. É essa a sua parte, é esse o seu quinhão. Tempos depois, a irmã dela passa na faculdade, e ela diz um negócio muito interessante, ela disse: naquele dia, eu pude dizer sem medo nenhum de ser repreendida, de alguém chacotar de mim, que eu também ia passar na faculdade. Eu também ia para a faculdade. E para encurtar a história de Isamara, Isamara hoje é cientista, doutora mesmo, fez doutorado em biologia. Como é que isso é possível? É porque, embora ela talvez não saiba descrever isso teologicamente, mas ela vive a ousadia de José.
de sonhar com outro mundo possível. E a semelhança dela, José também é repreendido pelos irmãos, porque quando eles dizem, lá vem o sonhador mó, eles já estão com uma armadilha pronta para matá-lo. Porque se tem uma coisa que incomoda em você, é ousadia, é sonhar, é desalojar aqueles que acham que estão com o seu status garantido. E aí eles vão zombar, para que aqueles sonhos eles sejam sepultados, para que você não veja tomar forma aquilo que você idealizou aqui e aquilo que você trabalhou diuturnamente para se concretizar. O pai também o repreende. Quem conhece o texto lá do livro 37, do livro do Gênesis, diz que o pai disse assim, quer dizer que eu e a minha mãe, eu e a sua mãe, vamos nos curvar a você? É isso, José? Arrogante. Se era isso, José não sabe, não responde. Mas ele determinou aqui que ninguém lhe impediria de sonhar. Porque em mim, poderia dizer José, há fôlego de vida. Eu não sou só raiz, eu não sou só do chão, eu transcendo. E eu posso sonhar com aquilo que aos olhos dos outros é tido como impossível. Algumas coisas a gente precisa ter cuidado. E uma delas é para que o nosso sonho não vire delírio. E como é que o sonho vira delírio? É quando ele é só um sonho. É quando a gente repete a exaustão. Mas a gente não parte, não dá o primeiro passo, não se aventura a sair daqui, na direção do desconhecido, para que aquele sonho aconteça. Eu vou usar uma expressão que talvez não seja a melhor, mas você vai entender, eu tenho certeza. O sonho precisa nos empurrar para o lugar do desassossego. Abraão, diz o Senhor, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis a bênção. Eis a construção do mundo novo. Mas o que é fundamental? Corte as raízes. Saia desse lugar. Esse lugar está muito sossegado para você. E aí você vai virar pato gordo. Você não vai alçar voos. Você vai ser só o filho do seu pai, negociador de ídolos. O que eu tenho para você é infinitamente maior. Para construir novos mundos, Abraão, esse mundo precisa ficar para trás. Você não é Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Então você vai viver agora o tempo de desassossego. O tempo de vulnerabilidade, de insegurança. Você vai aprender a depender de mim, diz o Senhor. Porque sou eu que vou lhe mostrar quando é hora de parar. Então, se não, o sonho não nos empurra para isso, vira delírio. Seremos nós motivos de zombaria. José, ele não sai, mas ele é um andante, errante, até que os seus sonhos, a revelia dele, o empurram para a terra do desconhecido. E lá na terra do desconhecido ele vai ser escravo numa caravana, escravo no mercado, escravo na casa de Potifar, prisioneiro na masmorra do faraó. Até que... E ele não para não. Durante os 7 anos em que ele passa, os primeiros anos que ele passa no Egito, ele passa administrando a casa de Potifar.
abundância. Tinha tudo de sobra. E ele fazia multiplicar aquilo que o seu senhor tinha, movido por um sonho. O sonho agora está tomando forma, pelo menos para ele. Os anos seguintes que ele passa na masmorra, ele aprende a administrar a escassez. José não sabe, mas esse será o seu grande desafio quando sair dali. Os primeiros 7 anos serão os da casa de Potifar, no Egito. Serão os tempos de abundância. E ele vai administrar a abundância. Os 7 últimos anos, ele estará administrando a escassez. Ele se aventura, vivendo a esperança. Jorge tem o hábito de trazer aqui o texto de Lamentações de Jeremias. Bom é trazer à memória aquilo que me dá esperança. E às vezes a esperança, irmãos, essa semana uma pessoa aqui da igreja mandou um recado para mim. Como foi bom ouvir aquilo. Recado assim, olha, não estou indo na igreja por causa disso, mas quero dizer ao Senhor que essa noite o Senhor me acordou às 3 horas da manhã para eu orar pelo Senhor. E Deus mandou lhe dizer, e aí me disse o que Deus mandou lhe dizer. Que palavra abençoada. Se ela soubesse o que eu orei na noite anterior, que se encaixa perfeitamente, ela saberia o que é que Deus estava dizendo. Mas às vezes o que nos traz esperança ainda não aconteceu. É uma promessa. Que terra, Senhor? Que terra? Eu vou te mostrar. Quando chegar a hora, eu abrirei os teus olhos. É isso que vai mover você. E é isso que move José. Ele está na masmorra. Aí desce o oficial do rei. E ele diz assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Quando você chegar lá, se esqueça de mim não. Esse rapaz é doido? Meu filho, quem vem à masmorra do rei tem uma grande chance de ser decapitado. E você não foi acusado de pouca coisa, não. Foi acusado de traição, de abuso, contra um alto oficial do faraó. Mas eles já aprenderam a repelir as palavras malditas dos irmãos. Ele aprenderam a lidar com a repreensão indevida do pai. Um sonhador de verdade não desiste. Por uma razão. O mundo em que habitam não lhes cabe, ou não lhe cabe. Eles estão para este mundo, para o mundo que os cerca, e pensa em José, aquela divisão permanente em que o mais velho ocupa o posto mais importante. E ele olhava para o seu irmão e dizia assim, não vejo qualidades nele para ser o meu líder. Penso que existe uma outra forma de construir essa relação. Há um outro mundo possível, mais platônico, onde aqueles que são efetivamente os melhores ocupam as posições de destaque. Só que os enraizados, raiz, não podem suportar esse discurso. Mas ao sonhador, aquele mundo não cabe mais. E aí eu me lembro daquela experiência de Noé. Está na arca, o dilúvio acabou, a terra secou, e Noé continua no lugar do sossego, dentro da arca. E é preciso que Deus vá à arca e diz, Noé, sai para fora. Esse mundo é fedentina pura. A vida não está aí, aventure-se a vir para o lado de fora. Diz o texto, lá vem o príncipe dos sonhadores, aquele que não desiste,
Aquele para quem a palavra desistir não é uma opção. Cabeça no mundo da lua. Aquele que carrega algo em si que os moradores enraizados não são capazes de suportar. Você pode imaginar quanto sofreu Castro Alves e os seus poemas libertários numa sociedade em que estava tudo certo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode imaginar? Aliás, tem gente que parece que ainda está nesse mundo aí, né? Esses dias aí prenderam um bocado de baiano no Rio Grande do Sul. E eu não gosto da expressão análogo à escravidão, não. É escravidão. Não tem negócio de análogo, não. Porque quando você bota o feijão a 20 conto, na única venda que o sujeito pode comprar, e ele compra somente na sua mão, e você paga ele 2 tons a hora, você está escravizando ele, é trabalhar pela comida. Quando você dá eletrochoque, ou choque, quando você ameaça matar, não tem negócio de análogo, não. Deixa isso para o pessoal que gosta do politicamente correto. São escravocratas. E a eles o rigor da lei. E a gente pode sonhar com um mundo em que as pessoas não sejam discriminadas pela cor da pele. E pelo saldo que tenham no banco. E se quiserem me adjetivar, que me adjetivem. Estou nem aí. Mas eu sonho com um mundo em que as pessoas sejam amadas, sejam respeitadas pelo simples fato de serem quem são. Eu quero sonhar com um mundo assim. Mas para o escravocrata a liberdade é insuportável. O sujeito soltar uma nota, Jorge. Você assim, sabe por que acontece isso? É porque depois que os programas assistencialistas do governo vieram, eles agora não querem trabalhar mais por 400 conto. Graças a Deus. Não pense que o ódio que se tem a programas como Bolsa Família é porque ninguém está interessado em orçamento do país, não. Mas é porque a gentalha agora, se for para ganhar 400, eu não preciso fazer nada. 600, eu não preciso fazer nada. Me cadastro, eu já tenho. O mínimo para comer, eu já tenho. Então, agora eu posso negociar melhor a minha mão de obra. Como é que é, rapaz? Você vai ser a cozinheira lá em casa e vai querer quanto? Então, agora eu posso exigir. Porque antes eu tinha que suportar qualquer coisa, até pela comida que você me dava. Agora não. Você pode imaginar os enraizados, querendo que nada mude em seu redor, ouvindo pessoas falando de um mundo em que aquele que trabalha para você, o filho dele divide a sala de aula com seu filho, que vocês dois vão no mesmo avião para o mesmo destino. O problema não está no escravizado sonhar com a liberdade. Pode acreditar nisso. O problema é outro, é muito mais profundo. Quando ele sonha com a liberdade, é o sopro divino, clamando por vida plena, falando de vida plena, anunciando a inteireza da existência. O problema, quando se fala de liberdade, é daqueles que banalizaram a violência. O que tem? Você acha normal alguém apanhar para trabalhar? Você acha que é divino isso? Alguém ser ameaçado para produzir? Alguém ser explorado? Você não sonha com outro mundo possível? A escravidão não é e não pode ser jamais fato consumado. Só quem perdeu as asas, está cravado demais no chão com as suas raízes, perdeu a capacidade imaginativa e por isso não perde a cabeça.
E voltando para a frase que eu citei, quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. E eu diria até que não tem coração, não tem alma, é um bicho. Sonhar é um aspecto da nossa transcendência. Lá vem o príncipe dos sonhadores. Há outros aspectos da nossa transcendência. Mas eu gostaria de só refletir sobre o sonho. E eu queria citar para você uma canção que mexeu comigo no decorrer dessa semana. E ela diz assim: ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será? Vamos parar de ter o sonho apenas como um delírio impossível? E vamos trabalhar isso como algo que acontece amanhã. Se eu fizer, se eu agir, se eu for impulsionado a partir de agora. Você não é programação biológica. Você não é como um animal qualquer. Embora tenhamos o nosso aspecto de raiz da terra, nós carregamos em nós algo divino. Nós somos construtores de novos mundos. O mundo que está aí fomos nós que construímos. E nós podemos dar um jeito nele, o nosso mundo. Nós podemos refazer. Podemos repensar, agir de uma outra maneira e construir um mundo novo. Se o mundo que você vive não está bom, e eu acho que não está bom para ninguém. Eu acho que não está bom para ninguém. E nós não podemos banalizar isso. E nós não podemos nos calar. E nós temos que abrir a nossa boca e falar dos sonhos que Deus tem plantado nos nossos corações. Outros vão zombar de nós, lá vem o sonhador mó, maravilha. O mundo que você quer não existe. E você diz, ainda. Mas se depender de mim, ele começa a ser construído hoje. Porque antes de mim, meu mestre sonhou com isso. E o sonho que habita aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não foi ele que disse isso, lendo o profeta Isaías, e me ungiu para pôr em liberdade quem está cativo? Ele falava de um mundo outro, possível. Queria terminar fazendo algumas perguntas. Como é que está a sua vida? Querer mudar o mundo pode ser uma tarefa fácil, especialmente no delírio. Mas como é que está o seu mundo, a sua vida? Está satisfeito com ela? Você pode dizer assim, olha, o meu mundo está em perfeita harmonia, não há muito o que tirar, existem aspectos em que eu estou plantado e é bom que eu esteja, mas aquilo que eu tenho sonhado, Deus tem me dado vitória. Está satisfeito? Você teria coragem de ousar mudar de vida hoje? Por uma vida mais pulsante? Por uma vida mais plena? Você sairia desse lugar cômodo, zona de conforto que você está, para se aventurar a cumprir ou a trabalhar para que Deus cumpra os sonhos para a sua vida que Ele tem plantado na sua mente? Você está pronto para a transição? Começar a mudança do mundo a partir da sua própria vida? Você tem um sonho que lhe faz esperançar? Aí você vai dizer, pastor, eu até tinha, mas na minha idade eu já desisti. Se você desistiu do sonho
e isso for definitivo, é porque você não era digno dele. Morra tentando. A Bíblia diz no livro aos Hebreus, capítulo 11, que alguns que sonharam, que viveram pela fé, não viram o seu projeto concretizado. Mas como Moisés, subiram ao monte e viram lá longe a terra pela qual deram a sua vida inteira. Ainda que não tenham pisado, mas o Senhor os honrou, dizendo, olha, no final dessa curva, outros usufruirão do sonho que você sonhou. E isso vai valer a pena. Você quer transicionar? Você quer começar? Talvez o primeiro grande passo que você precise dar na sua vida hoje seja entregar seu coração para Jesus. Dizer, Senhor, eu tenho sonhado com uma vida nova. Eu tenho dito que vou fazer. Eu tenho dito que quero. Mas eu tenho ficado na minha zona de conforto por medo das críticas, por medo da vulnerabilidade a que eu estarei me submetendo, por medo de ter que depender exclusivamente e absolutamente do Senhor. Mas hoje, você inquietado ou inquietada no seu coração, diz assim, olha, está na hora de transicionar. Eu quero viver essa experiência nova. Eu quero andar com Deus a partir de hoje. Eu quero dar esse primeiro passo rumo à realização do sonho que Deus tem plantado no meu coração e que vai se concretizar. E eu quero voltar para a música. Lá nos últimos trechos, o autor, ele diz assim, vamos lá fazer o que será? Como é que vai ser a sua vida quando os seus sonhos se realizarem? Como é que você imagina que ela vai ser? Vamos começar a fazer? Vamos dar o primeiro passo? Imagine alguém que sonha com uma casa. E ele chega naquele dia no terreno, ele já delimitou tudo ali, e ele chega com alguém com uma picareta cavando. E alguém que não entende nada de construção, diz aí, o que você vai fazer aí? E você dissesse assim, aqui eu vou construir um edifício de 3 andares. E alguém diria assim, como você vai construir um edifício de 3 andares se você está cavando? Não faz sentido. Para ele. O edifício de 3 andares começou a ser construído hoje. E não exatamente na direção que você estava imaginando. Porque às vezes é preciso criar a base. E é o que José vai fazer no Egito. Vocês lembram? Os anos na casa de Potifar, preparação para os 7 anos. Os anos na cadeia, preparação para os outros 7 anos. Tudo isso, o que é que ele não pode perder? A esperança. E aí dizer como Jó, estou certo que o meu Redentor vive. Alguém aqui nessa noite gostaria de dar o primeiro passo para construir essa nova vida, para tornar o seu sonho de uma vida nova, andando na presença de Deus, realidade? Se gostaria de entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, eu vou pedir que quando você estiver, você levante uma das suas mãos dizendo, olha, eu gostaria de fazer de hoje o dia memorial da mudança da minha vida. E eu quero fazer com esse gesto a decisão de dar o primeiro passo na mudança que vai acontecer e na realização dos meus sonhos. Alguém gostaria de fazer isso? Se alguém, amém, Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Amém, minha santa. Há mais alguém que gostaria de dar esse passo e dizer assim, olha, hoje eu preciso tomar uma decisão, ainda que não seja necessariamente a de entregar a vida ao Senhor Jesus, porque você já fez. Mas dizer assim, olha, eu estou disposto, Senhor, hoje a dar o primeiro passo, que eu não sei de quantos,
mas eu quero contemplar pela fé, eu quero enxergar aquilo que vai me dar esperança de continuar lutando mesmo quando a noite foi escura. Alguém gostaria de tomar essa decisão hoje, mesmo que já seja crente? Faz o mesmo sinal, o mesmo gesto. Eu quero mudar a minha vida, eu quero ousar sonhar. Eu quero pagar o preço de ser construtor ou construtora de um mundo novo no qual eu me sinta representado ou representada. Alguém que deseja fazer isso? Se não, eu gostaria que, se alguém aqui nessa noite está entregando a sua vida para Jesus, eu vou pedir que você levante do seu lugar, se não for se sentir muito constrangido ou muito constrangida, e vem aqui, nós estaremos orando por você nesse momento. Alguém gostaria de fazer isso? Não? Nós vamos orar mesmo assim. Então, vou pedir a você que baixe um pouco a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelos exemplos de vida, de vidas, que vivendo a sua humanidade plena, viveram a sua experiência terrena em plenitude, mas também se permitiram experimentar uma alma, um espírito livre, ousado. Ó Deus, e se assemelhando ao Senhor, serem construtores e construtoras de um mundo diferente. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo de Abraão, obrigado pelo exemplo de José, de pessoas, ó Deus, que seguindo a direção que o Teu Espírito lhes deu em forma de sonhos, lutaram bravamente, esperançosamente, fizeram como diz o Salmo de número 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ó Deus, que esses testemunhos de vida nos sejam como exemplos vivos, para que nós os tomemos, ó Deus, como modelos que iremos seguir também atrás dos sonhos que o Senhor tem plantado no nosso coração. Pai, que ninguém saia daqui dessa noite sem ao menos refletir sobre o estilo de vida que está vivendo, sobre uma análise sincera, se esse estilo de vida é agradável, tem a ver com a vida abundante que o Senhor veio trazer para nós. E, ó Deus, ao final dessa reflexão, cada um e cada uma possa tomar a decisão ousada, corajosa, valente, de construir a outra vida possível, aquela que vem do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre.
sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe agora, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe agora, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.